Adorei Brasil, adorei o Brasil, por isso que estou aqui, porque adoro o Brasil. São pessoas muito boas para mim, senti muito bem, achei bonita, bonito, né? E comecei a trabalhar em seguida, me senti muito bem até hoje. Adoro o Brasil. É muito fácil, por causa de que a minha língua valenciana é muito parecida com o Brasil, entendeu? Eu não falava castelhano, falava valenciano, que eu morava na parte de Valência. Meu marido já estava aqui e ele trabalhava com obra. Quando eu cheguei, eu era modista. Empreguei e fiquei trabalhando. E de São Paulo fiquei 5 anos e depois me veio para cá. E gostei muito daqui. Estava procurando por as casas de costura, no, no loja, taller, né? Eu ia às lojas e me davam roupa pronta para concertos. Eu, não, isso não. Eu quero montar o vestido e fazer. Depois fiquei me estabelecendo em casa. Então eu gosto do Brasil. Em São Paulo fiquei um pouquinho de tempo, muito pouco. Meu filho tinha 7 anos quando chegou aqui. Ele é mais brasileiro do que espanhol, né? Mas ele se sente espanhol, claro. E aí me veio para cá, porque gostei mais daqui. Aqui é muito parecido na Espanha. A estar das pessoas, né? A comida também. É muito parecido na Espanha. Mas só para visitar lá, porque eu adoro o Brasil. Espanha gosta, mas só de visita. Alemã. Polonês, a minha avó falava quando veio de lá, mas depois não falou mais. Então, e a gente já nasceu tudo para cá, né? A gente deve ter parentes para lá, acho que a gente não sabe, né? A gente nunca teve contato, porque eles não voltaram para lá nunca, né? Vieram para cá e ficaram aqui. Eles saíram do aconchego do lar, moravam lá e tudo, para pessoas completamente estranhas, que falavam outra língua ainda. A adaptação não deve ter sido fácil, né? E eu era naquela época muito criança para perguntar e fazer coisa. Então eu sei o que, que a avó falava. E inclusive eu estudei alemão e fazia conversação com a minha avó, né? Porque o resto da família não fala, mas ela falava bastante, né, em alemão. Nós não tínhamos acesso a nada nisso aí. Ficou tudo perdido, inclusive a certidão, as coisas que eles tinham, tudo. Eu não sei como é que foi, que deu na cabeça do meu avô que ele ficou desnorteado. Lógico que ele estava acostumado sempre a mulher cuidando, daí se desesperou, entende? Como é que ele ia sustentar 4 pessoas e assim, e ainda solto, ele não podia cuidar deles e trabalhar, né? Para ele eu acho que foi difícil também. Eles conversavam mais quando eles se reuniam, eles, né, os irmãos. Daí eles estavam falando as coisas, mas mais assim, ó, da vida que eles tinham naquele momento, porque eles estavam ainda muito novos quando aconteceu isso e eles tiveram que se adaptar, então aquelas passaram a ser as famílias deles, né? Então não voltou mais o foco para lá. Eles tinham receio, inclusive um dos irmãos da minha avó, por causa
de medo, assim, que perseguiam os judeus, que perseguiam isso, eles trocavam de nome. Então, eles tiravam qualquer nome que tivesse, assim, ligação com Rússia, com Polônia, com tudo. Naquela época que matavam todo mundo e enterravam naqueles lugares, era campo de concentração. Então, foi uma época muito sofrida para todo isso. Isso a avó sempre dizia, que eles eram muito perseguidos. Por isso que o pessoal, se podia se refugiar em algum lugar, fugia, né? Assim como vieram os imigrantes alemães para cá, os italianos, tudo, né? Às vezes morriam muitos durante o caminho, mas tentavam. Eu, às vezes, me quedo a pensar assim, eu fico imaginando lá se tem algum parente, se quem será que são, como é que será que eles são. Isso, claro que vem na mente da gente. Tu gostaria de ir lá, mas tu não sabe nem para onde tu vai procurar para ver. O meu irmão estava fazendo uma pesquisa, ele estava querendo fazer a árvore genealógica, né? Então, estava procurando. Mas a gente não tem base de onde tu vai procurar, né? E ainda mais que aconteceu há tantos anos, nós já estamos em 2022, isso foi lá para 1900 e pouco, né? Então, é muito difícil, bem que eu gostaria. Meu nome é Gert Campani Seidel. E eu tenho 85 anos, quase 86. Eu só me lembro que eu ouvia muita coisa assim quando eu era criança sobre a Segunda Guerra, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso são coisas assim que me marcaram muito, tanto que hoje eu adoro ler livros da Segunda Guerra, sabe? Romances da Segunda Guerra, coisas, fatos assim, onde tem a história verídica mesmo, né? E porque aquilo ficou em mim, né? Tanto que, assim, por exemplo, quando eu estava no jardim de infância, aqui do Colégio Oswaldo Cruz, eu falava alemão, meus pais falavam alemão comigo em casa, né? E eu sabia, falava corretamente, quer dizer, corretamente, não sei, correntemente, né? Não sei se era corretamente, mas falava correntemente o alemão. E aí a professora, me lembro que eu cheguei um dia em casa e disse, não vou falar mais o alemão, porque a professora disse que a polícia pegava se a gente falasse alemão. E era assim mesmo, né? Quer dizer, tinha um certo perigo, né? Tinha perigo, não sei se pegavam criança também, mas era danado na época, né? E eu nunca mais falei alemão, é uma pena hoje, sinto muito, né? Poderia saber o alemão, não sei. Isso aí é uma das coisas assim que me marcou muito, né? Isso é assim, da Segunda Guerra, que as coisas que me marcaram foi isso. Olha, deve ser tão difícil para eles, né? Meu Deus do céu. Olha, o que eu diria que eu faria, assim, um imenso gosto, vamos dizer, de, de que eles fossem recebidos por pessoas que realmente entendam o drama que eles passaram e toda a dor que eles estão passando, né? Que tratem com a maior delicadeza isso aí, que eles sejam acolhidos, né? Isso é um desejo, assim, que eu tenho, né? Mas dizer, assim, que dicas dar para as pessoas que... Eu acho que essas pessoas procurem compreender isso, né? E tratá-los, assim, com todo respeito, com todo carinho, né? E proporcionar para eles o que eles precisam agora, né? E toda ajuda, tudo, meu Deus, até assim as pessoas precisam de emprego, né?
tudo isso, né? Assim, que seja proporcionado para eles também isso, né? Porque isso eu me lembro, assim, eu me lembro que a minha mãe dizia isso. Eu era uma criança quando eu nasci em 36, né? Então passei minha infância assim, quando acabou a guerra era 45, né? Eu tinha 9 anos em 45. E a gente sabe que depois de uma guerra, não, né? Imagina toda a reconstrução de uma vida, né? Que a pessoa tem. Mas eu me lembro que a minha mãe dizia assim: imagina tu tendo que sair da tua casa, deixar tudo lá e os outros vão tomar conta, tu não sabe o que vai acontecer, né? As tuas coisas todas ficaram lá, né? E então isso tudo assim, sabe, é uma coisa assim tão cruel, né? Que essas pessoas que conseguiram sair de lá, né? Que seja assim, que não seja tão difícil para eles, né? Porque olha, reconstruir uma vida, né? Chega a ficar emocionado só de pensar nisso, assim, né? Era um problema, porque assim, a minha avó nunca falou português, era só italiano. Meu pai nunca falou português, só espanhol. Quando nós íamos para o Brasil, a gente aprendeu a falar mesmo português com o dono da vendinha do lado. Então ele deixava a gente entrar no armazém, pegar o que queria. Por exemplo, se eu queria um pacote de Fidel, no Brasil era um pacote de massa. Daí ele dizia, não é Fidel, é massa. Daí a gente ia para casa repetindo, massa, 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 né? Hoje o dia está triste, ao menos eu vejo assim. Não sei se estou errada ou se o erro está em mim. Vejo mães que abandonam os filhos e vejo pai que bebem sem fim. Eu fico mais triste ainda pensando por que a vida é assim. Vejo pobres morrendo de fome, enquanto o rico em luxo se consome. E eu pergunto para mim, será que estarão errados ou o erro está em mim? E os meninos infelizes da praça que ganham a vida passando a graxa, quantos põem fora o alimento que para eles conseguir é um tormento. E vocês que têm dinheiro, por favor, digam para mim, ou vocês estão errados ou o erro está em mim. O meu nome é Márcia Regina Damasceno e tenho 71 anos. Meus bisavós, eles vieram imigrantes para cá da Polônia. A minha avó era russa, mas eles já viviam na Polônia e vieram para cá já casados. Mais ou menos em 1909, a minha avó naquela época tinha 4 anos. Lá tinha muito problema e eles vieram com 3 filhos. Depois chegaram em Porto Alegre e ali, depois de um tempo, tiveram mais um outro filho, que era um menino. Tinha 3 mulheres e daí nasceu o menino. Eles eram uma família, eles não queriam se separar, então vieram todos juntos para cá. Eu quase não conhecia, eu ouvia as histórias que a minha avó contava, porque eu era muito criança naquela época. E o que aconteceu com esse meu povo que veio,
O meu avô, meu bisavô e a minha avó eram casados e vieram fugidos para cá, para ver se conseguiam criar melhor a família e melhorar. Meu avô era construtor, ele fazia pedreiro, como se diz, né? E a minha avó cuidava dos filhos. E eles, pelo que a minha avó conta depois, é que eles estavam assim já bastante adaptados e não sei o que deu naquela época de doença que a minha bisavó adoeceu e veio a falecer, a avó Augusta. E o que aconteceu? O meu bisavô, ele estava acostumado ali, mas ele era estranho, era estrangeiro. E ele ficou com os 4 filhos, mas ele não sabia o que fazer. Então, o que ele fez? Ele botou no jornal que estava pedindo para adotarem os filhos. A minha avó, ela e a irmã mais velha foram adotados por uma senhora alemã que tinha pensão e ela já pensou que as crianças podiam ajudar as mulheres, porque ela só tinha filho e homem, na pensão. Ela não adotou de papel passado. Ela teve uma educação boa, foi criada com todas as regalias junto com os filhos dela, mas ela não teve o nome para herdar, que nem eles. Já os meus outros parentes, a tia Olga, foi adotado por uma família e ela usou o sobrenome, e o pequenininho foi adotado por uma senhora que não tinha filhos, e a gente veio a conhecer essa família mais tarde. O tio Hugo, que era o mais novo, ele foi o primeiro que entrou em contato com o pai, né? Ele ia lá nas obras, daí conversava com ele e tudo, mas as outras perderam o contato. A tia Olga começou a procurar onde é que estavam, e daí eles se reaproximaram, a família verdadeira da minha avó. Mas a avó que eu conheci, que eu convivi, foi a avó Amália, que era essa que criou a minha avó, né?